Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre diagrama de caso de uso. E para elaborar nosso diagrama, nós vamos usar a ferramenta Draw.io. Essa ferramenta não precisa de nenhum cadastro, basta procurá-la no Google e vai abrir essa página aqui para vocês. Vocês podem elaborar os diagramas e salvar em várias plataformas, você escolhe, ou no próprio computador. Para fazer essa atividade, nós vamos continuar no exemplo do sistema de reserva de equipamentos para uma escola, o qual nós já levantamos os requisitos e elaboramos casos de uso nos últimos vídeos. Então, os casos de uso elaborados foram cadastrar categoria, cadastrar funcionário, setor, equipamento e reservar equipamento. Como a gente vai elaborar os casos de uso desse problema? Inicialmente, nós precisamos identificar quem são os atores do nosso problema como um todo. Nesse caso, nós podemos identificar dois atores principais, que é o administrador, responsável por todos os cadastros do sistema, e o funcionário, que é aquele perfil que vai poder fazer a reserva do equipamento. Logo, lá na nossa ferramenta, nós vamos precisar de dois bonequinhos. A ferramenta é muito simples, basta você clicar e arrastar. Aqui na direita já vai aparecer o bonequinho do jeito que você quer. Vou deixar um pouquinho maior para ficar mais fácil de enxergar. Clicando duas vezes sobre o ator, eu posso escrever o nome dele. E aqui eu vou copiar e colar para garantir que saia do mesmo tamanho. Aqui embaixo eu vou colocar o funcionário. Voltamos aqui. Nós temos vários casos de uso aqui. Eu gosto de pegar o caso de uso que tem o maior nome. Então aqui eu acho que está entre cadastrar funcionário e cadastrar equipamento. E eu já vou explicar o porquê, tá? Então eu vou copiar esse nome aqui, ó, cadastrar funcionário, que é o que tem o maior nome. Porque eu gosto que esses círculos aqui estejam sempre do mesmo tamanho. Então eu pego aqui o nome, eu adapto primeiro, círculo aqui, que representa um caso de uso, e todos os demais, ó, eu copio e colo para ficar tudo bonitinho. E aí a ferramenta, ó, ela deixa você alinhar tudo certinho um embaixo do outro. Então depois do funcionário eu tenho categoria, setor, eu vou colocar em qualquer ordem aqui e depois a gente vai organizar de um jeito que faça mais sentido, depende do problema. Já vamos ver. Então eu tenho categoria, funcionário, setor, equipamento, e o último é reservar equipamento. Reservar equipamento. Então, o trabalho do diagrama é realmente organizá-lo, deixar ele numa maneira de enxergar melhor. Olha, eu tô achando que eles estão com uma letra muito grande, não tá muito legal. Então, a gente vem aqui do lado e tenta rearranjar esse texto para deixar um pouquinho melhor, um pouquinho mais fácil de enxergar, um pouquinho mais adequado. Vou deixar o tamanho 14 aqui. Aí aqui do meu administrador eu vou aumentar o tamanho dele também, para ficar mais fácil de enxergar. A gente vai fazendo essas mudanças. No 16, vou colocar aqui o meu outro também no 16. Outro ponto importante aqui é a gente fazer a ligação entre o ator e o caso de uso que esse ator executa. O funcionário só participa do caso de uso reservar equipamento. Então, eu só vou ligar ele com o reservar equipamento. Como que a gente faz essa ligação? Então, eu venho aqui, pego essa setinha aqui, ó, direcional, e eu vou ligar do boneco. Tá vendo que tem várias saídas aqui do boneco? É importante você ligar no boneco até o meu caso de uso. E também, ó, eu ligo no caso de uso. Então, venho aqui, liguei. Ok. Meu administrador, participa de todos os outros casos de uso. Então, eu vou ligá-lo a todos os outros casos de uso aqui, um por um. Então, eu venho aqui e ligo ele em todos os casos de uso. E aqui também pode copiar a setinha, tá? Faço uma, duas. Posso ligar lá do corpinho, ó. Não precisa ser necessariamente da mãozinha, tá? 3. Tem o pezinho também. Então, o administrador cadastra funcionário, categoria, setor e equipamento. E o funcionário reserva equipamento. Ok, isso nós conseguimos apenas pelo nome dos casos de uso, olhando os nomes aqui e os atores. Qual que é o próximo passo? Observarmos se nós temos relacionamentos entre os atores e entre os casos de uso.
No nosso problema, nós não temos nenhum relacionamento entre os atores, porque acontece de ter relacionamento de herança, alguns relacionamentos entre os atores. Aqui não acontece, tá? Mas entre os casos de uso, nós temos relacionamento sim. Então, lá no cadastro de equipamento, nós temos uma inclusão de categoria, que é aquela situação que é quando a categoria é inexistente. Então, o administrador está cadastrando o equipamento, mas na hora que ele busca a categoria desse equipamento, ela é inexistente. Ele precisa incluir o caso de uso cadastrar categoria. Então, nós precisamos fazer essa inclusão lá. Então, a gente vai precisar fazer um relacionamento do cadastrar equipamento com o cadastrar categoria. Nesse caso, é melhor que equipamento e categoria estejam mais próximos para a gente poder fazer essa relação de inclusão. Ah, mas dá para fazer longe? Dá, gente. A gente pode simplesmente colocar uma seta de equipamento e puxar lá para a categoria. Mas se a gente puder colocar a categoria e equipamento pertinho, fica melhor. Então aqui equipamento está muito embaixo, a categoria está lá em cima. O que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter. Eu vou colocar o equipamento lá no lugar do funcionário e vou jogar o funcionário aqui para baixo. Então eu vou tirar o funcionário daqui, vou colocar o funcionário aqui embaixo e vou colocar o equipamento aqui em cima. Agora sim, nós podemos representar o relacionamento de inclusão entre eles. E como fazemos isso? Usando a mesma seta direcional, saindo do cadastrar equipamento para o cadastrar categoria. Porque essa é a direção da inclusão que precisa ser feita. Mas, ao contrário da comunicação entre ator e caso de uso, representada pela seta toda preenchida, o relacionamento de inclusão é representado por uma seta toda tracejada. Então, como que a gente altera, né, o formato, como que a gente altera o modelinho dessa seta? Aqui na direita, clicando em estilo da seta, a gente muda para tracejado. Além disso, essa seta de inclusão, ela precisa ser nomeada. E a gente usa, né, o include para representar um relacionamento de inclusão. Pronto. Desse modo, já está representado que o caso de uso cadastrar equipamento inclui o comportamento do caso de uso cadastrar categoria. Vamos ver o que mais nós precisamos representar nesse diagrama de acordo com nossos casos de uso que estão listados. Tem mais um detalhe aqui no caso de uso cadastrar setor. Ele representa algumas variantes, a variante ensino e administrativo. Isso também precisa ser representado lá. Como nós vamos fazer? Então, relacionando aqui com o caso de uso cadastrar setor, nós precisamos de duas variantes e elas também são representadas por semicírculos. Então, eu vou usar esse mesmo padrão de semicírculo, vou colocar aqui, copiei e colei para ficar o mesmo tamanho, o mesmo padrão, e aqui um semicírculo vai chamar ensino e o outro administrativo, que é o nome das duas variantes. A diferença é que em ambos nós precisamos deixar claro que não se trata de um caso de uso, mas sim uma variante. Então a gente deixa marcado esse termo em ambos os casos de uso dentro das elipses. E o relacionamento também não vai se dar através da seta preenchida, mas sim da seta tracejada. Nós vamos usar essa seta aqui para representar o relacionamento entre o cadastrar setor e as variantes. A diferença é que nós não vamos usar o termo include, porque não é uma inclusão de comportamento, mas sim o termo use, porque o caso de uso cadastrar setor usa o comportamento da variante ensino ou usa o comportamento da variante administrativo, tá? Bom, para a gente visualizar melhor, nós vamos baixar o tamanho aqui, né, a porcentagem de visualização, e a gente consegue ter uma visão geral do nosso diagrama. Por último, nós precisamos incluir o escopo do diagrama de caso de uso, né? E isso é feito através de um retângulo. Então, vamos incluir aqui um retângulo. Esse retângulo, para tirar o preenchimento dele, basta tirar aqui, ó, em preenchimento. Clicou, ele tira o preenchimento. E o que esse retângulo precisa agrupar? Todos os casos de uso, ou as elipses, né? Deixando de fora os atores. Então, desse modo, a gente finaliza o nosso diagrama de caso de uso para o sistema de reserva de equipamento
para uma escola. Por hoje é só.